Depois de muitos solicitarem, vamos falar de ionização da molécula do fármaco e o quanto ela impacta no processo de absorção. Olha que maravilha! Na aula passada nós falamos das fases da farmacocinética, especialmente a absorção também. Só que lá eu citei os fatores que influenciam no processo de absorção do fármaco e olha só que um dos fatores que mais impacta é a relação do pKa do medicamento com o pH do meio onde é dissolvido. Então, na aula de hoje, vamos falar mais sobre essa reação chamada ionização. Eu sou o professor José e toda semana estou aqui no YouTube te trazendo novas aulas, então já se inscreva no canal, ative as notificações, se prepare, porque semanalmente ou às vezes mais de uma vez por semana você recebe uma aula prontinha, cheirando a novo, sobre farmacologia, fisiologia e terapêutica. Então é só você se inscrever e vir para a sala de aula. Muito bem, quando o fármaco é administrado dentro do nosso organismo, no local de absorção, vamos dar um exemplo, por via oral, ele vai ter que atravessar várias membranas até chegar no compartimento de distribuição, que vamos dizer é o sistema circulatório, nosso sistema sanguíneo. Para que ele atravesse a membrana, para que atravesse todas essas membranas e chegue até o sangue, ele precisa passar através da membrana plasmática de diversas células. E essa membrana plasmática, como nós vimos na aula de fatores que influenciam a absorção do fármaco, essa membrana ela é lipossolúvel. Ela é apolar, ela não é carregada, ela é composta de fosfolipídios de membrana. Então, quando o fármaco tem a mesma característica da membrana biológica, ou seja, também é lipossolúvel, e aí eu mostro para você essa tela, ele vai atravessar a membrana por um processo chamado de transporte passivo. Passivo. Por quê? Ele não gasta energia. Ele simplesmente se difunde através da membrana, entra por dentro dos fosfolipídios e segue viagem. Isso é chamado de difusão simples. Mas conforme o grau de lipossolubilidade vai sendo transformado pelas reações de ionização e ele vai ficando mais hidrossolúvel, ele vai perdendo a compatibilidade com a membrana. E aí ele vai ter que entrar, atravessar a membrana de outras formas. Se ele for pequenininho, ele consegue atravessar por poros. Continua sendo um transporte sem gasto de energia. Se ele tiver afinidade por alguns transportadores de membrana, que são proteínas de membrana, ele pode ser transportado por difusão facilitada. Então as proteínas facilitam a passagem do medicamento porque tem afinidade de ligação com a molécula do fármaco. Se ele for água, ele passa por osmose, mas daí nesse caso é só um conceito de transporte através da membrana. Então, sem gasto de energia, ele tem algumas opções, por poro, por difusão simples e por difusão facilitada. Agora, ele muitas vezes não consegue atravessar por difusão facilitada, porque tem um conceito muito importante na difusão facilitada e nas difusões simples, que não gastam energia. Ele só atravessa a membrana se ele estiver a favor do gradiente de concentração. Então vamos imaginar que no meio da tela aqui é a membrana plasmática de uma célula. O medicamento vai chegando em alta concentração desse lado, 5 moléculas do medicamento. E desse lado eu tenho 0. Show? Aí ele vai começar a passar para o outro lado. Passou uma. Passou 2, e ele continua passando ou por difusão simples, ou por poros, ou por difusão facilitada. Ele vai passando até que ele fica equilibrado a concentração. Por exemplo, 3 moléculas de um lado e 3 do outro. Essa concentração igual dos dois lados é o equilíbrio eletroquímico da molécula do medicamento.
Aí a difusão facilitada, sem gasto de energia, começa a ter dificuldade em passar para o outro lado, não consegue passar para o outro lado mais, interrompe a passagem do medicamento. Show? Por difusão simples é um pouquinho diferente, porque pela facilidade em passar, o medicamento já vai saindo desse compartimento indo embora e o fluxo continua. Então, na difusão simples, como aquilo que vai passando vai seguindo viagem, a concentração dentro desse compartimento quase sempre é zero. Então, ele passa para cá e já vai embora. Então, é um pouco diferente, mas na difusão facilitada é muito importante esse gradiente, porque a proteína passa de um lado para o outro e assim vai diminuindo a concentração de um lado e quando chega no equilíbrio eletroquímico, ou seja, a mesma concentração de um lado da membrana que do outro, para o transporte. Mas para transportes contra o gradiente de concentração, ou seja, tem muito desse lado e pouco desse lado, apenas uma molécula, aqui tem 5 moléculas, e ela passar para aquele lado onde tem mais concentração dela, pode ser utilizado o transporte ativo, que é contra o gradiente de concentração. E, claro, isso vai depender da afinidade também da molécula do fármaco com essa proteína de transporte. Então, o transporte ativo, ele pode ser primário e secundário principalmente. Existem outros transportes ativos, mas esses são os principais. O primário, como o nome já diz, é um gasto direto de ATP, adenosina trifosfato. Uma proteína de transporte utiliza a energia do ATP para fazer a passagem do medicamento diretamente, gasta essa energia. Já o secundário, a proteína de transporte utiliza o gradiente gerado por uma outra proteína de transporte que gasta energia. Por exemplo, a bomba sódio-potássio TPase, que faz o controle das concentrações de muito sódio fora e pouco sódio dentro, e aí o sódio é usado como cotransporte pelas bombas ativas, e assim ela consegue internalizar o medicamento para dentro da célula. Então o transporte ativo, primário, é gasto direto de energia, e secundário é o gasto, na verdade, de uma outra proteína que gasta energia para gerar uma diferença de sódio e potássio, principalmente dentro e fora da célula, e essa diferença eletroquímica que vai ser o que vai gerar a força necessária para a atividade do transporte ativo do medicamento. Show? Então isso é demonstrado nessa figura basicamente. Eu tenho aqui difusão do fármaco através dos lipídios e membrana, quando ele tem a mesma característica da membrana plasmática. A difusão dele, quando ele é hidrossolúvel e pequenininho, por poros, então ele consegue atravessar por poros, e quando ele tem um tamanho molecular, um peso molecular maior, ele não consegue passar por poros, então ele vai ser transportado. Esse transporte é feito por proteínas transportadoras. Se não tem gasto de energia, é difusão facilitada. Se tem gasto de energia, pode ser transporte ativo direto, ou primário, ou secundário. Show? Então essas são as formas de passagem, mas tudo vai ser influenciado pela característica, pela afinidade, pela compatibilidade da característica química do fármaco com o meio onde ele vai ser dissolvido. Muito bem, essa balança de hidrossolubilidade e lipossolubilidade pode ser alterada em cada compartimento por onde o fármaco passa. Então vamos entender. Olha só, aqui eu tenho a membrana, por exemplo, da mucosa gástrica. Show? E aí eu tenho o pH dessa membrana 1.4. Esse pH 1.4 é um pH ácido. Concorda comigo? Claro. E aqui eu tenho uma reação, um balanço, químico muito conhecido da substância protonada e desprotonada. Então aqui, por exemplo, eu tenho o fármaco, o Azinho aqui, um ácido fraco, ligado com o seu próton. Essa estrutura protonada, sem cargas. Tá vendo que as cargas aparecem só desse lado da reação balanceada? Pois é. Então aqui eu tenho uma estrutura altamente lipossolúvel. Então, fármaco ligado com o seu próton. Como eu tenho um pH extremamente ácido, 1.4, eu tenho muito hidrogênio. É isso que é um pH ácido. Muito hidrogênio nesse meio. Então, automaticamente, essa molécula ácida não consegue doar o hidrogênio para o meio porque já tem muito. E aí ela se mantém ligada ao fármaco. O próton se mantém ligado ao fármaco. Isso confere uma estabilidade, uma característica apolar e, consequentemente, uma afinidade pela membrana. Então, fármacos ácidos em meios ácidos
não sofrem esse processo de ionização. Uma pequena porção, por exemplo, aqui ó, de 1000 para 1, sofre essa reação. E quanto mais for, nós vamos entender no próximo slide, quanto mais ele estiver com o pKa compatível com esse pH, mais ele vai ser lipossolúvel. E aí então nós temos a passagem através da membrana dessa estrutura altamente lipossolúvel e apolar. Nesse caso, passando pela mucosa gástrica, ele chega até o nosso sangue. Lá no nosso sangue, ele vai encontrar um outro pH, que é o pH 7.4. Totalmente diferente, extremamente básico. Esse pH 7.4 acaba fazendo com que essa reação se inverta. Ou seja, mais protonação, mais desprotonação, melhor dizendo, irá acontecer em comparação à protonação. Por quê? O pH aumentou, o hidrogênio sumiu do meio. Isso que significa o pH alcalino. E aí o fármaco começa a doar o hidrogênio para esse meio, libera esse próton e ele sofre então a reação de ionização. Ele fica ionizado, olha só a carga negativa aqui, e mais hidrossolúvel e polar. Dessa forma, esse medicamento não vai conseguir voltar mais para o compartimento que ele estava. Então o tráfego de um ácido fraco é esse. Passa do estômago e quando chega no sangue ele não consegue mais retornar, porque ele fica polar, ele fica hidrossolúvel. E aí ele viaja pelo organismo para achar o seu receptor. Olha que interessante a química no processo de absorção. Olha o exemplo do AS, que é um ácido fraco. No suco gástrico, olha só, ele fica muito pouco, no pH 3, pouquíssimo. No plasma, ele aumenta a sua concentração. Aqui, ó, a quantidade de substância ionizada, de porção desprotonada, e aqui da porção protonada, né? Igual a que estava lá no suco gástrico. Aí na urina, que o pH aumenta em alguns momentos, ele fica mais hidrossolúvel ainda, mais desprotonado, e por isso que ele é eliminado na urina. Então pense comigo, um pH ácido no estômago, um pH levemente alcalino no nosso plasma e mais alcalino na urina, façam que o medicamento faça esse caminho para ser eliminado. E aí nós temos que considerar por último, o pKa. Então olha só, temos que considerar se o fármaco é um ácido ou uma base fraca. Se ele é, qual o pKa que ele tem, qual o valor de pKa, lembrando que o pKa é o valor de pH que aquela molécula ioniza 50%. Então o pKa define, por exemplo, pKa 10. Significa que aquela molécula, quando entrar em contato com o meio que tem pH 10, ela vai ionizar 50%. Isso que é o pKa. Então, temos que considerar se o fármaco é um ácido ou uma base, qual o pKa dele e qual o pH do compartimento. E aqui eu citei alguns compartimentos, o suco gástrico, por exemplo, que vai de 1 a 3, o plasma sanguíneo, que vai de 7.3 a 7.5, mais ou menos, a urina de 4.8 até 8.4 pode chegar, saliva até 7.5 e leite materno de 6.8 a 7 de pH. Muito bem, então os compartimentos nós temos aqui. Aqui nós temos as características básicas químicas da molécula, as bases e os ácidos. E aqui na coluna central nós temos o pKa de cada uma delas. Então vamos pegar um exemplo para trazer para você nessa aula. Eu escolhi a varfarina. Então olha só, a varfarina ela é um ácido com o pKa 5. Beleza, o que significa isso? Que no pH, quando eu botar a varfarina numa solução que tem o pH 5, ela vai ionizar 50%. Isso que significa. Se eu pegasse, por exemplo, aqui a fenitoína, que é 8.4, o pKa, se eu botar a fenitoína em um pH 8.4, metade das moléculas irão ionizar e metade não vão ionizar. Show? Então, isso que significa o pKa. Então, no caso da varfarina, no pH 5, ela ioniza 50%. Aí que vem a característica. Ela é um ácido. Ela é um ácido fraco. Então, pegando o 5, o valor do pH 5 como a base. Se eu aumentar o pH em comparação a 5, 5.1, 5.2, 5.6, eu estou alcalinizando esse pH. Nesse caso, ela vai ionizar mais que 50%. Por quê? Porque ele é um ácido. Se, nesse mesmo pH 5, eu acidificar, eu estou trazendo mais para a característica própria da molécula, ou seja,
4.9, 4.8, 4.3, acidificar o meio, ela vai ionizar menos de 50%. Então, vamos ver se a gente imagina, no 5 eu tenho 50%. Se eu aumentar o pH de 5 para a varfarina, eu vou ionizar mais, porque eu estou alcalinizando e ela é um ácido. Se eu diminuir o pH para abaixo de 5, eu vou trazer para a característica da própria varfarina, que é o ácido. Estou acidificando. Então ela vai ionizar menos, vai ser melhor absorvida. Então aí nós chegamos no trânsito da varfarina. Vamos supor que a varfarina, então, aqui está a versão protonada da varfarina e a versão desprotonada, ionizada da varfarina. E aí nós temos então o suco gástrico, que vai de 1 a 3. Ela é um ácido com pKa 5. Então 3, vamos supor que é 3 o pH do suco gástrico máximo. Ele é menor que 5. Então eu acidifiquei para menos de 5. Então ele vai ser mais absorvido, mais apolar nessa situação. Vai ser menos ionizado. E é isso que acontece. Olha só, a reação vai pender para o lado da estrutura apolar, a estrutura protonada. E aí a varfarina vai passar para o próximo compartimento. Plasma sanguíneo, 7.3. O pH aumentou de 5, porque o pKa da varfarina é 5. Passou de 5, ou seja, eu alcalinizei. Nesse caso, ela vai ionizar mais. Então, ela vai pender a reação para a estrutura desprotonada da varfarina. E aí, pessoal, ela vai circular pelo organismo, vai ser filtrada pelo nosso rim e quando chega no nosso rim, nós temos uma urina com pH diferente. Se o pH cair para baixo de 5, olha só, 4.8, ela pode, se diminuiu de 5, ficou mais ácido do que o pKa dela e ela é um ácido. Ela vai voltar a pender a reação para a substância protonada, para a estrutura protonada, lipossolúvel e pode retornar para o organismo. Agora, passar através da membrana e voltar para o organismo. Agora, se o pH, que normalmente está próximo de 8 da urina, se o pH estiver alcalino, ele vai pender a reação para a estrutura desprotonada. Por quê? Porque eu alcalinizei o pH para acima de 5, que é o pK da varfarina, e como ela é um ácido, ela vai estar num ambiente incompatível com ela e vai ionizar. E aí eu ionizo a molécula da varfarina e elimino ela do organismo. Então esse exemplo, ele é especial para você entender que a mudança do pH da urina pode interferir na eliminação do medicamento. E não só a fase de absorção. Então, respondendo à pergunta desse vídeo, a ionização interfere na absorção? Eu respondo, sim, mas não só. A ionização da molécula do fármaco, mediada pelo pKa e pelo pH do meio, ela vai influenciar na absorção, na distribuição, no armazenamento do fármaco no organismo e na eliminação. Então, todas as fases cinéticas são influenciadas, né? Ou quase todas, pelo processo de ionização da molécula do fármaco. Show, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido esse conteúdo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e bora para a próxima aula aqui do nosso canal. Já se inscreve, já ativa as notificações. A próxima aula vai continuar falando de farmacocinética, então espero que você goste do fundo desse coração do professor apaixonado em estar aqui no YouTube com você. Até a próxima aula.